Olá, olá, olá pessoal, hoje é o nosso terceiro encontro de 21, 3/21 no Evangelho por João, o Evangelho segundo o discípulo amado. E hoje a gente vai falar sobre Nicodemos, sobre o texto áureo da Bíblia, João 3,16, sobre a serpente levantada, a prefiguração dela com Cristo. A gente vai falar a respeito do testemunho de João Batista. Importa que eu diminua e que ele cresça cada vez mais. E eu tenho certeza que vai ser impactante, transformador e abençoador. Eu vou orar, fica até o final da live, que eu vou tirar os minutos finais da live. Hoje Deus me direcionou a isso. Após a live acabar, eu vou fazer uma oração. A nossa live é de 11h30 à meia-noite, e quando der meia-noite eu vou encerrar para a gente fazer uma oração pela vida de todos vocês. Tem muita gente boa entrando aqui. Meu amigo Lucas Gomes, da Lagoinha, São Paulo, um grande homem de Deus, um irmão. A gente deveria ter se conhecido antes, Lucas. Você é bênção, brother. Eu vou marcar um dia aqui com o Lucas mais à frente para a gente fazer essa live juntos. A gente vai escolher um capítulo aqui. A gente vai Almeida Dami. Meu amigo Valtinho, boas vendas para você, companheiro. Coloca aí de onde você está entrando, que eu quero poder saudar você. Diogo Badaró, Pri Costa Conde, Sena 6101, Leonardo Generoso, meu brother. O Leonardo sofreu um acidente num dia, eu sofri no outro. Até nisso a gente é irmão. Sérgio Ora, a Lima 1980L, a paz de Cristo. Coloca de onde você está entrando aí. Morena Cálila, Flávia. E enquanto a gente tá, eu dou 5 minutinhos, geralmente é para o pessoal entrar. Generoso, Patrícia, Lucas Gabriel, Ceará, terra boa, hein? Estive aí várias vezes. Cuiabá, é uma terra que eu nunca fui, Cuiabá. Não consegui ver a live ontem. A live eu subo ela para o canal no YouTube todo dia, meio-dia. Então ela não vai ficar gravada aqui. Eu mando ela para o canal, ela fica só por algumas horas aqui, e depois eu subo ela para o meu canal no YouTube. Se você quiser se inscrever lá no nosso canal no YouTube, é só quando a live acabar clicar no nomezinho, no meu nome aqui, você vai estar na bio, e ali na bio tem um link, você clica ali e vai aparecer o livro, se você quiser fazer pedido, o grupo no Telegram. Todo dia, exceto domingo, eu posto um devocional no Telegram. O devocional vou postar de madrugada, que de madrugada tem uma oração lá na igreja que eu faço parte, da Ivec Taquara, 5h30, então 5h30 eu vou para a igreja, vou acordar às 5 horas, então o devocional hoje vai ser cedinho. São Paulo, Flórida, poxa, eu ia para a Flórida agora, mas pandemia, coronavírus, fez com que tudo fosse cancelado. Deus abençoe a Flórida, os Estados Unidos, terra boa. Eis-me aqui, Senhor, Deus te abençoe. Ele, Mato Grosso, Nova Ubiratã. Deus abençoe, Simone. Sérgio Ora, Pojuca, Bahia, São Paulo. Vanessa Felício. Capital do Universo, Curitiba. O Curitiba é terra boa. Tem uma igreja nossa, Devec Curitiba, que é uma bênção, Bárbara, uma bênção. Milena de Guararema, um abraço, Milena, Deus te abençoe. Charles de Engenheiro Pedreira, é logo aqui, o Brasil para Cristo. Eu sempre vou na igreja do pastor Manuel de Matos, Brasil para Cristo. Márcia Nascimento, João Pessoa, Deus te abençoe, Márcia, tá sempre aqui com a gente. Andressa Tirza, paz. Alan Alves Barbosa, boa noite. Boa noite, Dani, Deus te abençoe. Adriano Vila Velha, Gisele Alves, a DCG, terra boa. Compartilha essa live com umas 10 aí, pra gente alcançar o máximo de pessoas possível. Diego Badaró de São João de Meriti, manda o rolo. Não tem rolo, tem desenrolo hoje aqui, irmão. Xerém. Renata também tá na live, Deus abençoe, Renata.
Amanda, boa noite, paz. Flávia, Anderson da PIB. Ô Anderson, forte abraço, amigo, Deus te abençoe. Amanhã eu tô te esperando, hein? Graça e paz, Igreja de Pendotiba, São Gonçalo, Alan. Deus abençoe, Alan. Carol, tem muita gente boa, tem gente de São Paulo, do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Maranhão, aleluia, é a cidade do irmão, Roberto Alves de aleluia. Brincadeira, Roberto, Deus te abençoe. Priscila, tem muita gente boa aqui, gente, Macapá, Maranhão, Natal. Olha como a tecnologia é um negócio fantástico. Hoje é o 3/21. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do Evangelho por João. E vamos que vamos. Petrópolis, Vila Velha. Meu Deus, é muita gente de muito lugar. Holanda. Deus te abençoe, Bruno. Deus abençoe a Holanda aí. Como é que estão as coisas? Manda notícia. Recife. Gente, o capítulo 3 do Evangelho por João, a gente pode resumir ele em duas partes, para ficar uma melhor síntese aí do que é o Evangelho por João, capítulo 3. A primeira parte a gente percebe o encontro de Jesus com Nicodemos, e a segunda parte do Evangelho por João é a manifestação de João Batista com relação ao batismo, o crescimento ministerial de Jesus, o avanço de Jesus e a resposta que João Batista dá a isso. A gente começa pelo capítulo 3, o verso 1, o encontro de Jesus com Nicodemos. A gente precisa entender uma coisa sobre Jesus. Ele pregava para multidões e pregava também para pessoas. Jesus pregava no monte, Jesus pregava dentro do barco na praia, Jesus pregava dentro das casas, Jesus pregava na beira do poço, e Jesus pregava para uma pessoa só. Talvez as mensagens mais profundas, muitas coisas profundas, interessantes, Jesus falou para uma pessoa só. Nos próximos 2 dias, hoje e amanhã, a gente vai ver encontros de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana, e é interessante a gente perceber isso em Jesus, que ele não fazia acepção de pessoas. Nicodemos era um homem da alta classe judaica, era um fariseu, era um príncipe, era um dos homens mais importantes do Sinédrio, que era uma espécie de superior tribunal judaico, e Jesus também senta do lado do poço de Jacó e conversa com a mulher samaritana, uma mulher de reputação duvidosa, uma mulher que todos olhavam para ela com um olhar de discriminação e de preconceito. Então, desses 2 encontros, no capítulo 13 e também no capítulo 4, a gente percebe uma coisa em Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, independente de quem você seja, de onde você esteja, de que características você tenha, independente da sua cor, independente da sua classe social. O que pesa sobre você é João 3,16, que é a afirmação de Jesus para Nicodemos a respeito do amor de Deus, quando ele diz: porque Deus amou o mundo. Ou seja, são todos, rico, pobre, negro, branco, asiático, sul-americano. Jesus, Deus nos amou, e Jesus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo. Então olha esse encontro de Jesus. Eu vou lendo alguns textos que eu julgo serem os mais importantes, e a gente vai comentando eles de forma bem rápida. O texto começa dizendo, João 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos, grifa esse sabemos, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então aqui primeiro a gente precisa fazer uma descrição bem detalhada de Nicodemos, que é um fariseu, que é um homem respeitado em Jerusalém, no Sinédrio, e possivelmente ele viu todo aquele movimento que Jesus fez na purificação. Porque você imagine, Jesus entra no templo, vira a mesa dos cambistas, a primeira aparição ministerial de Jesus no templo é virando mesa.
Então isso trouxe muita gente a ele, isso fez o nome dele ser comentado, isso jogou os holofotes em Jesus. Não que ele tenha purificado o templo nessa intenção, mas a purificação do templo, o virar de mesa dos cambistas, a libertação das pombas que estavam presos, a mensagem de Jesus ali, a minha casa será chamada casa de oração, despertou a curiosidade de muita gente. E não obstante Jesus ter purificado o templo, a Bíblia também diz que ele fez milagres ali, curou pessoas ali, restaurou pessoas ali. E isso fez com que a atenção da multidão e Jerusalém inteira se voltasse para Jesus. Quando isso acontece, Nicodemos, que é um homem maioral, que é um homem que tem um respeito muito grande, resolve ir até Jesus. O texto diz que ele vai até Jesus de noite. A gente percebe em Nicodemos uma disposição, a gente percebe não somente em Nicodemos, mas que todo o sinédrio sabia que Jesus vinha de Deus. Mas é interessante que Nicodemos vai até Jesus de noite. Por que ele vai até Jesus de noite? Por que Nicodemos não vai até Jesus durante o dia? Por que ele vai justamente à noite até Jesus? É porque ele tinha medo daquilo que iriam pensar se alguém visse ele com Jesus. Ele procura ir ter com Jesus em um momento em que possivelmente ele não seria visto. Ele vai ter com Jesus em um momento em que ele não corria risco de ser visto e não corria risco de perder nada. Eu sei que muito embora hoje o evangelho que a gente vê sendo pregado é um evangelho que vem para Jesus, que você vai ter isso, que você vai ganhar aquilo, a gente precisa entender que vir para Jesus é também perder. Evangelho não é só ganhar, evangelho é perder. Quando as pessoas sabem que você está com Jesus, que você crê em Jesus, você perde círculos de amizade, você perde oportunidades, você perde circunstâncias que poderiam ser favoráveis a você se você estivesse em uma outra situação. Basta você caminhar, começar a caminhar com Deus, começar a ir para a igreja, começar a desenvolver uma intimidade, uma comunhão com Deus, que imediatamente você vai ver amigos te julgando mais. Uma vez eu dei um gabinete, eu tive uma conversa com um jovem que ele tinha recém-convertido. Eu era pastor de jovens, coordenador de jovens na época, e eu me recordo que esse jovem veio até mim e falou: poxa, Bruno, eu me converti agora, mas aí os meus amigos, se venham fazendo qualquer coisa, já apontam o dedo para mim. Diziam: tu agora não é crente, tá fazendo isso? Tu agora não é crente, tá fazendo aquilo? Aí esse rapaz me falou assim: mas é interessante que eles nem crentes são e nem vêm à igreja, mas me apontam. Só um parêntese, isso é algo constante. Constantemente as pessoas reprovam no outro aquilo que elas também não fazem. Ou seja, elas reprovam no outro, melhor dizendo, aquilo que elas fazem. Com frequência, alguém reprova o outro e julga o outro e condena o outro por aquilo que ele também faz. Então, a gente precisa entender que servir Jesus é abrir mão. E Nicodemos não estava pronto ainda para abrir mão de popularidade. Nicodemos não estava pronto ainda para abrir mão do status que ele tinha como um homem importante. E você precisa entender que para servir a Jesus é assim, você tem que abrir mão de certas coisas. Às vezes, para ter um encontro com Jesus, ou para ter uma vida de intimidade, de comunhão, para ser luz no meio das trevas, no princípio você vai ter que abrir mão de certos relacionamentos, de certas amizades, às vezes abrir mão de um namoro, às vezes abrir mão de uma circunstância onde você vai ganhar muito mais dinheiro, mas vai ter que fazer algo de forma fraudulenta, de forma errada, de forma enganosa. Então assim, essa live aqui não é a live que eu vou dizer para você tem uma chave. Essa live aqui não é a live que eu vou dizer para você todas as portas serão abertas. Não é essa live. Essa live aqui é a live que eu vou dizer para você: vem, porque Jesus te chama por graça e quer te transformar por graça. E eu vou te passar as verdades do Evangelho na palavra. Então assim, para servir Jesus a gente tem que abrir mão. E Nicodemos não estava pronto para abrir mão. Nicodemos não estava pronto para abrir mão de prestígio e tantas coisas, por isso que ele vai ter com Jesus durante a noite. E quando ele vai ter com Jesus, ele diz: Senhor, Rabi, bem sabemos. É um outro ponto interessante. É que ele, quando ele diz bem sabemos, ele não fala só em nome dele, ele fala em nome de todo o sinédrio praticamente. O que ele está dizendo para Jesus é o seguinte: os fariseus são oposição ao Senhor, mas eles sabem que o Senhor é um mestre vindo de Deus. Os fariseus não creem no Senhor, mas eles sabem que o Senhor é um mestre vindo de Deus. Por isso ele diz, bem sabemos, ou seja, não sou só eu. Tem muita gente que sabe. É interessante isso, muita gente sabia, mas só Nicodemos usou o que ele sabia para ir ter com Jesus.
Porque a grande questão na vida não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Tem muita gente que a título de informação sabe de Jesus. A título de informação sabe do Evangelho. A título de informação sabe quais são as coisas corretas e certas. Mas a grande questão só não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. Então tem muita gente que sabe que em Jesus há uma nova vida. Tem muita gente que sabe que em Jesus há transformação. Tem muita gente que sabe que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida. Mas infelizmente, só saber não muda a vida de ninguém. A gente precisa tomar uma atitude a partir daquilo que a gente sabe. É isso aí, muitos querem viver o novo, mas não renunciam ao velho. O negar-se a si mesmo. Aí ele vai até Jesus e diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus e ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui, irmão, Jesus começa em uma profundidade tremenda e terrível. Porque Nicodemos está falando a respeito de milagre. Jesus está falando a respeito de transformação. Nicodemos está falando a respeito de bênção. Jesus está falando a respeito de uma vida transformada pelo abençoador. Nicodemos veio ter com Jesus porque ficou impressionado vendo aquilo que Jesus fazia, vendo os milagres que ele realizava. Mas aí quando ele vem, Jesus diz assim: você não viu nada. Para você ver de verdade, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos faz a pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui merece mais uma explicação nossa. Porque evangelho, gente, é isso. Não existe evangelho sem Jesus. E não existe evangelho sem a cruz. Não há possibilidade de você viver a plenitude daquilo que Deus quer para você sem nascer de novo. Eu estou usando alguns livros aqui, alguns comentários bíblicos. Eu vou mostrar para você dois que eu tenho utilizado muito aqui no nosso estudo dia após dia. O novo comentário bíblico da Central Gospel e esse aqui muito especial, João, as glórias do Filho de Deus, do Hernandes Dias Lopes. E aqui no João, o Hernandes diz que existem três coisas que a gente precisa entender a respeito do novo nascimento. Primeiro, é a necessidade do novo nascimento. É necessário nascer de novo. Nicodemos já era um religioso, Nicodemos era um homem de prestígio, Nicodemos era um homem de moral elevada, Nicodemos era um fariseu, portanto ele era um cumpridor de muitos mandamentos, e pela manifestação dele de ir buscar Jesus, mais à frente defende Jesus em João 7, e depois, após a morte de Jesus, ele leva mirra para passar no corpo de Jesus. Era um homem sincero, possivelmente ele não era um hipócrita. E você precisa entender uma coisa: Nicodemos já era isso tudo, era religioso, frequentava o templo, era um homem moral, era um homem respeitado, mas isso tudo não basta. É necessário nascer de novo. Não basta frequentar uma igreja, é necessário nascer de novo. Não basta ser filho de crente, é necessário nascer de novo. Não basta você conhecer Bíblia, é necessário nascer de novo. Não basta você fazer parte como obreiro de uma igreja, é necessário nascer de novo. E assim como Nicodemos, que tinha todo um envolvimento com a estrutura social e que era um cara gente boa, era um cara do bem, mas não tinha nascido de novo, assim tem muita gente. Tem muita gente que é gente boa, que é bacana, que é engraçado, que é legal, que é moral, que é uma pessoa reta, que é uma pessoa de caráter, mas isso não basta. A nossa justiça, de acordo com Paulo, é trapo de imundícia. Para ver o reino é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer do alto. Essa palavra que Jesus usa, nascer de novo, de acordo com o dicionário bíblico Strong, dá a ideia de um nascimento inédito ou de um nascimento do alto. Ou seja, quando Jesus está dizendo é necessário nascer de novo, ele está dizendo é necessário nascer do alto, é necessário nascer de cima. Então, a partir dessa afirmação de Jesus, pega isso aqui, você que gosta de printar e escrever coisas.
Quem nasce de novo não tem apenas no céu o seu destino, mas tem no céu a sua origem. Eu vou repetir isso aqui porque essa frase é forte e é para você pensar. Quem nasce de novo não tem apenas no céu o seu destino. O céu não vai ser apenas o seu destino final, o céu é também a sua origem. Por isso, nascer de novo é nascer do alto. Então, como é a natureza desse nascimento? Jesus disse assim: quem é nascido do Espírito é do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está nos levando para um nível de entendimento de quem nasce do Espírito passa a ser não apenas o homem carnal, mas o homem espiritual, que mais à frente Paulo explica com clareza, dizendo que há uns carnais e outros espirituais. Homem pneumáticos é o que Paulo usa para se referir ao homem espiritual. Então tem muita gente que, como não nasceu de novo, ele só tem a visão carnal das coisas. Você já teve a sensação que tem gente que entra na igreja e às vezes a palavra é a mesma, o pregador é o mesmo, mas tem gente que discerne tudo, a vida dele é transformada, e tem gente que parece que fica boiando na maionese? É porque tem gente que nasceu de novo e discerne coisas espirituais. O homem espiritual discerne tudo, disse Paulo. A gente tem um exemplo de um homem que conseguiu discernir algo fantástico. Eu acho linda a história dele, que é Daniel. Daniel é uma lição de discernimento no Antigo Testamento. Tem aquele episódio emblemático e lindo onde a Bíblia diz que o rei Belsazar pegou os vasos do templo de Jerusalém, usou os vasos em orgias, e de repente apareceu uma mão e um dedo escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parzim. E ninguém conseguiu interpretar, ninguém conseguiu discernir aquilo. E a Bíblia diz que então por fim mandaram chamar Daniel, e Daniel foi à presença do rei, e o rei perguntou: você pode interpretar aquilo que está escrito na parede? E quando Daniel olhou, Daniel conseguiu interpretar. Por quê? Porque ele conversava 3 vezes ao dia com quem escreveu que tinha sido Deus. Então assim, um homem espiritual tem comunhão com Deus, consegue interpretar, consegue discernir, consegue perceber a realidade espiritual. Sabe, o mundo espiritual é real. E o mundo espiritual tem ingerência em muitas coisas naturais. Você se recorda da tempestade que Jesus enfrentou em uma das travessias? Que ele repreende o vento, porque o vento era de origem espiritual. Quando Jesus chega do outro lado, ele expulsa um demônio do gadareno. Você lembra da tempestade de Jonas? Era uma tempestade espiritual, por causa da desobediência de Jonas. Então o mundo espiritual tem ingerência no mundo natural. A tempestade só se aliviou quando lançaram Jonas para fora. A tempestade que Jesus estava só acalmou quando Jesus repreendeu. E eu quero abrir mais um parêntese aqui para te dizer que tem problemas que são espirituais e não são naturais. Se você não for espiritual, não nascer de novo, você não consegue discernir isso. Sabe, eu acredito que tem coisas que o gadernal resolve. Eu acredito que tem coisas que um bom psiquiatra resolve. Eu acredito que tem coisas que um bom remédio resolve. Mas tem coisas que só posicionamento espiritual resolve. Tem coisas que só joelho dobrado resolve. Tem coisas que só uma prostração diante de Deus, um quebrantamento resolve. Você nunca vai conseguir resolver um problema espiritual agindo de um jeito carnal. Me desculpa, mas tem problema que é espiritual. E gadernal não resolve demônio. Gadernal não resolve espírito maligno na vida de uma pessoa. Psiquiatra não tira e não cura possessão. Eu não estou falando contra essas áreas, pelo amor de Deus, mas o que eu estou falando é que tem problemas que são espirituais. De repente tem alguém aqui do outro lado dessa live, Deus te colocou aí para te dizer, você já foi a tantos lugares, já usou tantos remédios e não deu jeito, porque Deus requer um posicionamento da sua parte. De repente essa tempestade é espiritual, e tudo isso está acontecendo para te forçar a um posicionamento diferente. Se você se posicionar, você vai ver que as coisas vão mudar e que a tempestade vai passar e que a cura vai chegar. Então é necessário nascer de novo. Jesus prossegue, meu Deus, 11h54. A gente vai até meia-noite.
O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo de que o nascido do Espírito é conduzido pelo Espírito, é levado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Mas antes ele fala de nascer da água e do Espírito. Nascer da água fala da lavagem da palavra. Em João 15, Jesus diz: vós já estáis lavados, limpos pela palavra que eu os tenho falado. E nascer do Espírito fala de um guiar pelo Espírito Santo, de uma vida no Espírito Santo. Aí Jesus prossegue respondendo a Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creieis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está do céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é especial. Jesus vai explicando as coisas para Nicodemos, ele solta essa pérola, que para mim é o texto áureo da Bíblia Sagrada. O Agostinho dizia que se a Bíblia tivesse apenas João 3,16 já era suficiente. Então, esse é o texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa entender algumas coisas aqui. A primeira é que Deus amou. Deus ama. Deus te ama. Eu não sou coach, não quero massagear o teu ego. A gente vem falando verdades nessa live, mas eu preciso te dizer isso. Deus te ama. Deus te ama. E o amor dele foi intenso. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é lindo em Deus. Ele não ama com medida, ele ama com intensidade. Deus te ama de tal maneira. E o amor dele é tão grande que foi comprovado com um ato que deu. Porque quem ama, entrega. Quem ama, faz. Quem ama, expressa esse amor. Há um tempo atrás eu fiz algumas lives com um pastor amigo meu, Renan de Mello, e a gente falou sobre José. Inclusive eu escrevi um livro sobre José, e aqui nesse livro você vai aprender uma lição especial a respeito de José e Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos, e fez para ele uma túnica de várias cores, porque quem ama faz. Eu não acredito em gente que diz que ama e não manifesta esse amor com atitudes. E inclusive o amor proposto pelo Evangelho não é um amor platônico. Não é um amor de braços e beijos e de manifestação afetuosa. O amor proposto pelo Evangelho é um amor de atitude. Que tipo de atitude? Quando eu amo o próximo, eu faço pelo outro aquilo que eu não gostaria, eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, e eu não faço com o outro que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, o amor proposto no Evangelho não é que você saia beijando e abraçando todo mundo por aí. O amor proposto pelo Evangelho é que você faça pelo outro o que você gostaria que fizesse com você, e não faça com o outro ou pelo outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por causa do amor de Deus, ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para ser crucificado em nosso lugar. E o que eu preciso fazer para receber essa salvação, essa nova vida? É só crer. É só crer em Jesus. Quem crê nele não será condenado. É só crer. Quem crê obedece, quem crê aprende, quem crê nasce de novo. Então é necessário crer. Aí o texto prossegue dizendo a respeito de Jesus, dizendo: e a condenação é esta. Olha Jesus, verso 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Fazer coisas em Deus é maravilhoso.
Aí o verso seguinte, 22, olha o que diz: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ou seja, ele saiu de Jerusalém, e estava ali com eles, e os discípulos de Jesus batizavam. É o verso 23, ora, João batizava também junto a Enom, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Olha só que coisa interessante. E aqui eu já fechei, a gente está caminhando para encerrar, mas fica aí. Olha que interessante. Os discípulos de João Batista vão até eles e dizem assim: ó, aquele homem que o Senhor sinalizou veio para cá, para perto da gente, e os discípulos dele estão batizando muita gente. E o pessoal está começando a ir para lá, e aqui está esvaziando. E eu acho lindo isso em João, porque o resumo da resposta de João é essa aqui, ó. Eu vou resumir a resposta para não cansar vocês e para ser fiel ao nosso propósito, ao nosso horário. Capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Preste atenção nisso. Quando os caras tentam colocar João contra Jesus, porque assim que Jesus retornou da Judéia, da festa da Páscoa, da purificação, Jesus começou a ter um ministério muito impactante. E as pessoas começaram a seguir Jesus. Os discípulos foram em João e falaram: olha, o Senhor sinalizou ele, o pessoal está indo com ele. E agora? Aí João falou: olha, importa que eu diminua e que ele cresça cada vez mais. Ele usa uma parábola do noivo e do amigo do noivo, mas o tempo não me permite falar. Mas eu quero encerrar com essa fala de João, que é fantástica. Importa que eu diminua e que ele cresça cada vez mais, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele. Você precisa viver uma vida que seja para que você diminua e para que Deus cresça. Você precisa viver uma vida que seja para a glória de Deus. Tem uma frase que eu não sei de que pensador é. Tem uma frase que eu não sei de que pensador é. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no iPad. Não vou achar, mas a frase é mais ou menos assim: o homem não foi feito para ser feliz. O homem foi feito para glorificar a Deus. O curioso é que enquanto ele glorifica a Deus, seja como for e seja onde ele estiver, ele será feliz. Então o teu propósito não é ser feliz primeiramente, o teu propósito é glorificar a Deus. A felicidade vai ser uma consequência de uma vida que glorifica a Deus, a verdadeira felicidade. Deus te abençoe. Eu vou tirar os comentários aqui para a gente fazer o nosso print, e após o print eu vou colocar de novo os comentários, você vai colocar o seu nome aí, eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus, tá bom? Eu estou desativando os comentários, desativar os comentários, para a gente fazer o nosso print. 1, 2, 3. Gente, eu vou reativar os comentários e eu quero que você coloque seu nome aí para nós fazermos uma oração, ou no mínimo coloca as duas mãozinhas aí para a gente orar. A semana está de dias úteis, está começando hoje, já que é 00:03, e eu quero fazer uma oração por você, que a gente diminua, que ele cresça, que o amor dele seja manifesto através da gente, que a gente não tenha medo, como Nicodemos teve, de perder certas coisas por causa de uma comunhão com Jesus. Muito pelo contrário, muitas vezes a comunhão com Jesus nos vai fazer primeiro perder, para depois a gente ganhar. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te apresentar cada pessoa que está nessa live, que passou por aqui, Senhor. Eu quero te pedir, cobre com o teu sangue, ó Pai. Tem pessoas que necessitam de uma provisão financeira, tem pessoas que necessitam de uma cura na sua alma, tem pessoas que necessitam de uma cura no seu corpo. Ó Deus, nós cremos no que diz a tua palavra, que o Senhor levou sobre si as nossas dores,
as nossas enfermidades, e o castigo que nos dá a paz, que nos traz a paz, estava sobre ti. Então eu te peço, Senhor, libera a cura, libera a transformação, libera a mudança, libera renovo, libera a provisão. Cuida de nós, Senhor, cuida do teu povo e nos ajuda nestes ainda 18, 19 dias que nos restam de propósito. Nos dá da tua graça e que venham aqui, Senhor, aqueles que o Senhor verdadeiramente enviar para que sejam abençoados e sejam abençoadores. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, nossa semana, nos dá uma semana de bons encontros, de novas oportunidades. Abre a nossa visão para discernirmos as oportunidades ao longo dessa semana e glorifica o teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. A live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Eu vou subir a live para o canal. Clica lá no link da bio. Lá tem o link com o Telegram, com o canal. Clica lá que vai ser bênção para a sua vida. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Abraço.